Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, vamos hoje estudar um pouquinho sobre módulos, tá? Então é um assunto muito bacana aí para se entender como funciona em JavaScript. Então, primeiramente, o que é um módulo? Vou criar um arquivo qualquer aqui, tá joia? Só para a gente começar a entender esses conceitos. Vou criar um arquivo JS aqui, new file. Vou colocar aqui, por exemplo, uma função de soma, certo? Vou pôr aqui, ó, somar.js. Então, eu criei um arquivinho JS, um arquivinho qualquer, e vou colocar uma function aqui dentro, ó, function somar, tá? Então eu venho aqui e vou pedir para que ela receba dois números, um primeiro número e um segundo número. Então eu vou dar um return n1 mais n2 e pronto. Até aqui não tem nenhum mistério, né? Então vamos supor que eu tenho aqui um novo file, um arquivo HTML, vou chamar de somar.html, tá? Que vai fazer uso dessa function. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar a estrutura do HTML, né? Do head, que é a parte superior aqui, o cabeçalho. Não estou dizendo de layout. A tag head ela permite se configurar algumas coisas independente do body, independente do que está sendo, da árvore de elementos que está sendo exibida no browser, tá? E uma delas é, por exemplo, o carregamento de um script externo. Então eu posso vir aqui e falar, eu quero carregar aquela função somar.js, aquele arquivo somar.js, para dentro desse meu arquivo, tá? Somar.html, e fazer o uso dele aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso primeiro carregar. Eu carreguei aqui o meu arquivo somar, que dentro dele tem a função de soma, tá? E aqui eu posso fazer um outro script, por exemplo, se eu quiser, e falar que eu quero invocar a função somar, passando 10 e 20 como parâmetro. Ele vai apenas me retornar um número, né? Eu posso até declarar uma variável aqui, s, com esse número. Então, colocar assim, alert, uma mensagem de alerta com o meu s. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou carregando o meu arquivo primeiro, tá? Somar, que tem uma function chamada somar. Tá? Então, uma coisa é o arquivo, outra coisa é a function. E depois que eu carreguei esse arquivo, eu estou falando, eu criei um outro trecho de código, de script, para fazer uso da function que está dentro daquele file, dentro daquele arquivo externo. Então, eu estou carregando um arquivo externo. É a mesma coisa que eu estivesse copiando esse cara aqui e colando aqui. Nesse código, imagina que esse código seria substituído por algo assim. Copiei e colei a function, né? Agora eu tenho acesso a ela, tá? Então, só que seria algo nesse sentido. Eu vim aqui, coloquei um script/script, declarei a function aqui dentro, certo? Aí, e depois eu criei um outro script, um outro intervalo de script, só para fazer uso daquela function. Isso também funciona. Tá? Então, se eu rodar aqui a minha página, eu tenho 30, tá vendo? Eu tenho 30. O que eu fiz? Opa, isso aqui é um plugin que eu uso aqui. Tá? O que eu fiz? Eu apenas criei a função dentro do script e chamei ela dentro do outro. Se eu quisesse fazer isso diretamente sem essa divisão, também daria. Tá? Só mostrar aqui. Tá joia? Então, beleza. Bom, mas no caso eu falei para você fazer o quê? O que eu fiz aqui? Ao invés de colocar a função e a mensagem aqui no mesmo script, eu separei. Eu coloquei esse cara num arquivo externo. Então, voltando aqui ao nosso código. Então, eu tenho um arquivo externo que tem essa function e eu coloquei um outro bloco para poder invocar. Então, carregando a página, vamos visualizar aqui no inspect element. Então, tá ali no console, tá vendo? Ele falou, ó, eu não achei o arquivo somar.js, tá vendo? Não achei esse arquivo. Então, falhou na hora de carregar. Então, logo a minha invocação da minha function somar não vai dar certo, is not defined. Então, ele falou, esse cara aqui é undefined, porque esse daqui não deu certo, tá? Então, ele não conseguiu carregar. Se eu clicar com o Ctrl e dar um clique aqui, ele falou, não achei esse arquivo, somar, nessa forma, tá? Então, isso quer dizer que, olha só, o meu arquivo HTML está fora e o meu arquivo modules está dentro. O meu arquivo somar está dentro da pasta modules e o meu arquivo somar HTML está fora. Eles não estão no mesmo local. Tá? Então eu cometi um erro de deixar eles em locais diferentes. Até dá para deixar eles em locais diferentes, só que eu teria que mudar a forma de carregar. Então, na verdade, eu estou trabalhando essa pastinha modules e vou colocar tudo aqui dentro. Tá? É que eu separei dos arquivos das aulas anteriores. Tá? Então está aqui. Eu criei um HTML e o somar, ambos estão na mesma salinha aqui, na mesma casa, tá? Que eu chamei de modules.
tá? Que a aula é de módulos, tá? Que eu ainda não entrei no assunto. Beleza? Então, deixa eu rodar esse carinha, abrindo aqui novamente, 30. Então, nós temos o mesmo resultado, tá? Então, o mesmo resultado, apenas invocando um arquivo externo. Então, a primeira coisa a entender é isso, né? Que é possível nós carregarmos arquivos externos. Eu posso carregar vários arquivos. Eu posso ter um arquivo somar aqui, posso ter um arquivo só para multiplicar. Poderia ter isso aqui, ó. Por exemplo, que carrega apenas uma função de multiplicação também. Tá? Só que não existe arquivo multiplicar, né? Eu teria que criar ele, tá? Mas eu poderia, né? Chegar aqui, criar um arquivinho chamado multiplicar, né? .js e colocar apenas funções de multiplicação. Então, function, né? Multiplicar. E aqui eu colocaria dois números, né? Um número e um outro número. E que ele retornaria aqui uma multiplicação. Return N1 multiplicando por N2. Pronto, tá ali, tá? Ele fica trazendo toda hora aqui, porque eu... Bom, beleza. Aqui agora eu tenho o multiplicar e o somar. Então, se eu vier aqui e falar let m de multiplicação recebe multiplicar, eu vou ter aqui o 10 por 20 e vou ter a resposta aqui, o alert. Eu vou chamar no console, porque daí eu fico vendo ali no... sem ficar carregando a mensagem de alerta toda hora, tá? E o m. Pronto, salvei. Então, window.console. Ou console, sorry, desculpa, é console.log. Aqui, ó. Viajei um pouco na maionese aqui. Então, você vem aqui, é .log, tá? Então, você vem aqui, você tem do console log. Nós temos multiplicar, ele não achou também, tá? Será que eu coloquei no lugar errado? É verdade, realmente, eu coloquei no lugar errado, ó. Deixa eu pôr todo mundo dentro da mesma casinha aqui, chamada modules, só pra gente trabalhar igual. Aí, agora tem lá 30 e 200. Então, funcionou, tá? Eu posso fazer o carregamento de vários arquivos externos, isso é muito importante de entender, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os módulos, né? Onde que entra esses módulos? Ó, perceba que nesse script eu fiz uso de duas functions que estavam, né, dentro de arquivos externos, tá? Um que é o multiplicar e o outro que é o somar, tá? Então isso poderia ser melhorado. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito de importação e exportação.